A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD online da Alfa e Ômega, e hoje iniciando um novo trimestre de estudos da Escola Bíblica Dominical, iniciando um novo ano, e que esse ano seja próspero na presença do Senhor, que Deus te conceda aí 365 oportunidades de em tudo o glorificar. Eu quero começar te fazendo uma pergunta: você sabe qual que é o sentido da vida? Agostinho de Hipona, ele falou que o sentido da vida é conhecer, amar e servir a Deus. E não há uma forma de conhecer, não tem como amar aquilo que não conhecemos e não tem como servir da forma corretamente sem conhecer ao nosso Deus, e por isso nós precisamos da santa palavra do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a revelação que Ele nos concedeu para conhecermos mais e mais do nosso Senhor. Então eu te convido a adentrarmos conosco. Nós iremos estudar a supremacia das Escrituras, sim, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. E na lição de número 1, nós temos aqui o pastor Douglas Batista comentando, da Assembleia de Deus de Brasília. Ele está falando sobre a autoridade da Bíblia, a autoridade da Bíblia, o Salmo 119, versículo de número 1, bem como os outros versículos até o 8, que é a leitura bíblica em classe, vai falar que bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Sim, bem-aventurado é o homem que está andando nos caminhos retos, os caminhos da lei do Senhor. Sim, nós vamos falar do primeiro livro que foi impresso. A sociedade foi toda ela alterada, ainda que muitos se levantem contra a Bíblia Sagrada. Cientistas tentam provar a ineficácia da Bíblia, a inexistência de Deus, então estão se convertendo porque estão vendo que aquilo que a Bíblia falou sempre foi a verdade absoluta, a verdade eterna de Deus, que se foi revelada aos homens. Esse que é também um leitmotiv, vamos dizer assim, aquilo que fez a história se desenvolver a nível acadêmico, porque ao redor de estudos da Bíblia, ao redor da publicação da Bíblia, que foi o primeiro livro impresso, hoje já é traduzido em mais de 700 idiomas, nós temos a Bíblia alcançando várias etnias, povos, línguas, e nós temos inclusive a Libras, que no Brasil é a linguagem dos surdos. Nós temos a Bíblia aí que é pregada também para esse povo. Nós vemos a revelação de Deus se manifestando. As faculdades como Harvard foi criado pelo pastor John Harvard, ali pessoas que estavam voltadas para a edificação, para a instrução de outros a partir da perspectiva moral que a Bíblia pode proporcionar. Sim, porque é a Bíblia que nos ensina sobre as boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. Então a Bíblia não nos fala da salvação que há em Cristo Jesus, mas não somente disso. Ela instrui, ela capacita, ela é capaz de poder contribuir para a edificação e para o aperfeiçoamento do homem, para que ele venha em todas as áreas da sua vida se desenvolver no meio da sociedade, na questão familiar, diante da sua comunidade religiosa. É a palavra de Deus que contribui para que o homem tenha uma vida saudável com Deus e com o seu próximo. Sim, nós vamos ver dentre esses 66 livros, 37 no Velho Testamento, 29 no Novo Testamento, escrito por mais de 1000 anos de diferença, Nós temos ali cerca de 40 escritores de todos os tipos de cultura, de todas as classes sociais, com várias linguagens, que foram utilizadas por pessoas simples, por pessoas eruditas, escrevendo um livro que para muitos poderia ser um aglomerado de informações desconexas, mas não é. Toda ela mostra o plano de salvação de Deus, o plano de redenção, como que o Senhor, ele criou todas as coisas e tudo foi criado para o seu louvor, e como Deus pôde restaurar o homem a ele através
de Jesus Cristo. É extraordinário essa conexão, há uma coerência, né? Eu gosto muito da Bíblia Thompson, porque ela mostra através de textos, né? Tem até um texto que nós vamos usar aqui na lição, essa coerência da palavra em sua concordância, né? Nós temos outras Bíblias de estudo que são muito maravilhosas, você pode usar a Scofield, pode usar a King James, entre tantas outras coisas. Também eu te convido, independente de você estar fazendo estudos, a ler conosco, né? O ano vai começar, está começando agora, e você é convidado a ler, faça a leitura de capa a capa da Bíblia. Se você ler 3,5 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia durante um ano, 6 a 7 capítulos, você vai ler em 6 meses, 14 capítulos, você lê em 3 meses, leia a Bíblia, tem uma visão panorâmica, e o Senhor há de se revelar em todos os outros detalhes, né, que ela pode trazer para nós aí. É a palavra de Deus. Então nós temos a verdade prática que diz que a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e de prática. O pastor, ele vai falar desde a introdução que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a nossa confissão, a declaração de fé das Assembleias de Deus fala exatamente sobre isso, né? Que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Sim, ela professa que a Bíblia é a palavra de Deus, única revelação divinamente inscrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Não há como acrescentar mais nada no cânon, né? Já está tudo completo, e dentro dessa completude desses 66 livros há tudo que o homem precisa para chegar até o céu, e enquanto ele não chega no céu, saber como viver da melhor forma nessa terra, de modo a sua vida e glorificar o nome do Senhor. E nós temos então aí a leitura bíblica em classe, né? Que vai falar no Salmo 119, leia depois o Salmo 119, é o salmo mais extenso da Bíblia, né? O capítulo, não é um capítulo, é um salmo, são números, né? Mas seria aquele compêndio ali mais longo que tem, né? O Salmo 119 é uma grande elogio à palavra de Deus. E os versículos de 1 a 8 diz, vai aparecer, né, na sua tela, mas tem também por perto o exemplar. Nós iremos estudar sobre a Bíblia. Crie mais intimidade, tenha ela contigo. Tinha um pensador cristão que falava, você precisa ter 4 Bíblias, não assim cada uma de uma versão, mas a Bíblia no teu coração para não pecar contra Deus, a Bíblia na tua boca, porque a boca fala que o coração está cheio, a mente de Cristo, a Bíblia na cabeça, e se esquecer de alguma coisa, as mãos, fácil acesso. Hoje a gente tem a facilidade de ter os aplicativos para ter a Bíblia sempre conosco nos nossos smartphones, nos nossos telefones, de modo que a tecnologia pode servir para que nós venhamos a estar buscando ampliar e melhorar a nossa conectividade com o Criador. Mas é bom ter a palavra. Eu particularmente gosto muito dos livros, ter ali, né, a palavra escrita para ler, para consultar, para fazer as minhas anotações, para fazer as minhas marcações, e isso é bom que você possa ter um contato com a palavra de Deus, né? Vamos ler comigo aí, Salmo de número 119, de 1 a 8, diz bem assim: bem-aventurado no Novo Testamento, Mateus 5, você conhece, eu já vou comentando, vai falar daqueles que têm alegria da esperança do céu, Macários, né? Bem-aventurados retos em seus caminhos. Para ser reto, precisa andar no caminho reto, e para andar no caminho reto, para você ter bons caminhos, ser reto nos caminhos, você precisa andar nos caminhos do Senhor, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração, e que não praticam iniquidade, mas andam nos teus caminhos. Sim, não vai praticar iniquidade, que é o pecado consciente, aquele que conhece e faz uma escolha de obedecer. Então a palavra ela não é somente para ser ouvida, mas Tiago fala que nós devemos ser praticantes dela, aplicar a Bíblia às nossas vidas, que isso vai gerar prosperidade em todas as áreas para nós. Ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tem que ter cuidado, tem que ter cautela, tem que ter disciplina, tem que ter ordem, tem que ter uma busca contínua, e todos os dias
você buscar a face do Senhor, que se revela para nós de uma forma diferente, tem que ser diligente, tem que se esforçar, não pode esmorecer diante do sono, diante da dor de cabeça, diante das circunstâncias, às vezes é esposa, às vezes é filho, às vezes é as muitas demandas que nos aparecem na nossa vida social, no trabalho. Nós temos que ter ali o nosso devocional, nós temos que ter um momento de comunhão com a palavra de Deus. Um dos significados de Bíblia, livro, é diário de guerra, né? É um livro, um diário de guerra, uma estratégia aonde todos os dias o Senhor vai lhe ensinar a como proceder na próxima batalha. Tem gente que perde a batalha porque não se apropriou ali das estratégias para aquele dia. Então não faça isso, não saia de casa sem ler a recomendação de Deus para a sua vida. Sim, observar os teus mandamentos, esses meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então eu não vou ficar confundido. Atentando eu para com os teus mandamentos, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Tem gente que não louva, que não adora em espírito e verdade, que até canta na igreja, grava CD, bota nas plataformas, Spotify, Deezer, canta, arrecada dinheiro, tira dinheiro do povo de Deus, faz show, fica até famoso, mas não adora com retidão de coração, porque não conhece a palavra do Senhor, né? E tem gente que anda confundido em muitas vãs filosofias, como Paulo falou. Nós acabamos de encerrar aí um trimestre que falava sobre a vida do apóstolo Paulo, grande referência no Novo Testamento para nós. Por quê? Porque não conhece a palavra do Senhor. Antes nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós temos que buscar a face do Senhor e buscar com profundidade e entendimento para não sermos enganados. Sim, aprendendo os teus justos juízos, observarei os teus estatutos. Não me desampare totalmente. O salmista está pedindo para não ser desamparado. Ele precisa de Deus, ele precisa do Espírito Santo, para que o Espírito Santo o ensine sobre a palavra de Deus, para que assim ele possa aplicar na vida dele e os seus caminhos sejam retos diante de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Eu trouxe aqui os originais de algumas dessas palavras, né? O que seria ali a primeira palavra? A palavra lei aparece como um conjunto de ensino profético, orientação, instrução na era messiânica. Então ali também o contexto, depois da vinda do Messias, a lei de Deus, a lei de Cristo, a lei do amor, a graça, aparece. Costumes e hábitos, veja bem que nós temos os costumes, nós somos o povo de Deus, e quando fala de ética é o costume e hábitos de um povo, e nós somos o povo de Deus. Então nós temos os nossos costumes que estão relacionados à santidade, à adoração e uma busca pela piedade, que é a vontade de agradar a Deus em todos os detalhes, né? Ali também tem um contexto da lei que era referente à lei deuteronômica ou mosaica. Temos prescrições. O que é a palavra prescrições aqui? Edá. A primeira é Torá, a segunda é Edá. O que significa Edá? Um testemunho, né? Testemunhar, né? Testemunhos divinos, né? Aí tem mais alguma outra palavra, mandamentos, que são preceitos, estatutos. Veja que são sinônimos essas palavras. O salmista está reforçando essa ideia da lei do Senhor, da palavra do Senhor, do mandamento do Senhor, do estatuto do Senhor, dessa questão dos preceitos do Senhor, e todos esses são sinônimos daquela vontade de Deus que está ordenada, escrita, e que é a única revelação para nós nessa vida. Ali tem a palavra ainda mitzvah, que está relacionada a mandamento, preceito, né, mandamento de Deus, um código de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é onde eu conheço sobre Deus, na palavra de Deus, o Deus da palavra. E tem uma outra aqui que é preceitos, que é roque. Eu gosto muito, escreve-se choque, mas é roque. Essa palavra é maravilhosa. Estatuto, ordenança, limites. Veja bem, né, que Jesus falou que o caminho é estreito. Sim, a palavra ela nos mostra os limites. Quem não conhece a palavra sai dos limites e nem sabia, está andando pelo caminho largo e nem entendeu isso ainda, né? Ordenanças, prescritos, obrigações. Existem sim algumas coisas que nós somos obrigados a cumprir. Nós temos algumas formas, a nossa regra de fé e de prática, como que nós devemos nos portar, né? Porção prescrita, é aquilo que está prescrito. Prescrição me lembra de
de um médico prescrevendo, ou de um treinador prescrevendo um treino, ou de um nutricionista prescrevendo uma porção de alimento que seria adequada, um medicamento que seria adequado àquela pessoa, né? Fronteira, limite, como eu falei, fronteira, decreto quem dava era rei. Nós temos que entender que nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Que é o nosso Senhor Jesus. Nós vemos aqui lei em geral, leis, estatutos, condições. Essas são as condições. Não adianta, se nós não cumprirmos a palavra de Deus, se nós não vivermos, e um pensador falou que a palavra de Deus há de se cumprir na vida de todos os homens, naqueles que creem em Cristo para a salvação e os que não creem para a perdição, mas ela vai se cumprir na vida de todos os homens, e nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, e são as condições para que nós venhamos aprender a como proceder para chegar a morar lá no céu, né? Até um comentarista esses dias, né, falando em sua aula também da escola bíblica, ele falou que é interessante que nós queremos morar na casa de Deus, mas hoje não permitimos que Deus adentre na nossa casa, né? Que a gente quer viver para sempre na casa de Deus, na eternidade, mas hoje ele não tem lugar no nosso coração porque a gente não abriu espaço para a palavra dele. Leis civis, nós somos cidadãos do céu. Então aqui nós estamos falando sobre a lei, né? Eu estou pegando o Salmo 119, algumas dessas palavras ainda tem mishpah, né? Mishpah, julgamento, justiça. Olha, é a palavra de Deus. Ela não diz, irmão, não julga não, para não ser julgado. Está interpretando errado. A palavra de acrino, ou acrino no Novo Testamento, está relacionada a examinar. E aqui, mishpah está relacionado a decidir um caso a partir de uma meditação, a partir de uma reflexão, a partir de colocar na balança, né, um processo, um procedimento, até mesmo uma disputa, uma litigação, para saber como proceder numa causa, num caso, né, apresentado diante de um julgamento. Depois tem uma sentença, você precisa fazer uma escolha, né, você precisa tomar uma decisão a partir daquilo que você está lendo, né. A palavra, as leis de Deus nos convida a tomar uma decisão e a julgar o que é bom ou não para nossas vidas, colocar na balança para poder fazer aquilo que é justo, né, entender um tempo, saber como executar, fazer da forma direita, com retidão, né, atributos de Deus ou do homem, né, como que Deus é reto, Deus é justo, e Ele também quer que nós venhamos andar em justiça, andar em retidão, né? Aí tá ligado a questões de privilégio. Nós temos o privilégio de ser o portador da palavra, os portadores da boa nova. Hebreus fala que os anjos queriam fazer isso e não podem. A igreja foi convidada a pregar a palavra de Deus, direito, privilégio, dever legal, aquilo que nos faz adequado, aptos, né, e que nos convida a dia após dia. Você vai aperfeiçoando a sua vida dentro da palavra, isso pelo costume, vai se acostumando à vontade do Senhor, à maneira que Deus quer que você viva, ao plano e ao projeto de Deus para você. E ainda tem ali, para quê? Para aperfeiçoar o caminho, que Derek, né, o caminho, a estrada, a jornada, a distância. Lembra da última aula, Paulo falando lá na aula 13 do trimestre passado, Paulo falando que ele combateu o combate, acabou a carreira e guardou a fé. É claro que aqui nós estamos no Velho Testamento, hebraico, ele traz uma série de outras palavras que agregam um conteúdo riquíssimo. Eu trouxe o Strong, como sempre tenho feito, para podermos agregar conteúdo ao professor, aquele que está estudando, para chegar na sua igreja, na igreja local, na escola bíblica, onde acontece a ministração da aula, e vocês poderem contribuir uns para o crescimento dos outros. Se essa aula tem te ajudado, deixe aí o seu curtir, o seu gostei, o seu like, porque é importante também. Comenta lá nos comentários, dando um glória a Deus, ou deixando um questionamento, uma pergunta, dando uma dica, ou até mesmo falando de como que a palavra de Deus tem influenciado a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua existência perante a sociedade, né? Direção, jornada, né? A palavra aqui, o seu caminho, a direção que você deve tomar, o hábito, veja que volta, costume, hábito, maneira, várias vezes volta. A palavra de Deus, ela nos conduz a ter os nossos costumes, os nossos hábitos. Nós, brasileiros, fomos estimulados a achar que a rotina é algo ruim, mas não, através da disciplina, da diligência de buscar fazer aquilo que Deus manda dia após dia,
buscando aperfeiçoamento. Nós assim, pela palavra, podemos nos tornar melhor a dia ali, aprendendo a maneira de Deus, pelo hábito, né? O hábito de conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. O curso da vida, né? O caminho que a gente deve trilhar, referindo-se ao caráter moral também, no sentido de que o nosso caminho é o Senhor, que na sua palavra ele vai mostrar a nossa moral, o nosso caráter, ele é trabalhado pela palavra de Deus. Eu coloquei algumas palavras, mas nós precisamos entender que tudo isso que faz, conforme o salmista estava falando, conforme nós trouxemos essas referências no hebraico para agregar conteúdo, essa palavra que mostra a glória de Deus, né? Mostra a glória de Deus aonde, Diego? Mostra a glória de Deus no universo, em toda a criação. Durante a história nós vemos a figura de Nabucodonosor, um homem que foi conhecido na história, né, registrado em outros livros da história. Nabucodonosor, um grande imperador em Babilônia, um homem que no capítulo 4 de Daniel, ele conta a própria história ali dentro do livro de Daniel, no capítulo de número 4, e falando que, como não quis se dobrar diante de Deus, ele veio a se prostrar como um animal, onde veio banhar-lhe o orvalho da madrugada, como um animal irracional, mas depois ele voltou à consciência e o reino foi restituído e ele veio a adorar ao Deus dos céus. Isso é extraordinário. A história, ela é registrada, né, em antes e depois de Cristo. O curso da história mostra-se Deus falando, né, falando até mesmo através da criação. Romanos 1 nos mostra isso. Leia comigo, vai aparecer na sua tela. O céu manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O homem poderia glorificar a Deus através da sua criação, mas assim não o valorizou. Deus, ele se manifestava inclusive através do homem. Foi criado em imagem e semelhança de Deus, né? Como diz ali Gênesis 1, depois os homens pecaram, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, mas o convite que Paulo faz aos Efésios no capítulo 4 é que nós venhamos a nos revestir do novo homem, que é ali a manifestação da glória de Deus em Cristo. Sim, se vestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3 ainda, Paulo vai nos convidar a refletir. Então Deus se manifesta na história, se manifesta em toda a criação. O Salmo 150 diz que tudo aquilo que tem fôlego louve ao nome do Senhor, glorifique ao nome do Senhor, e isso é extraordinário. Se manifesta no homem, o homem que fez más escolhas, não reconhecendo em toda a sua criação, antes adorando também a criatura e não fazendo caso de Deus, se obscureceram em seu pensamento, como diz Paulo aos Romanos, e assim pecando, todos foram afastados da glória de Deus. Deus também se manifesta na pessoa do nosso Senhor Jesus, a pessoa do nosso Senhor Jesus, sim, e através da sua palavra, que é a revelação, que aqui o comentarista coloca como uma revelação especial. Em Cristo ele é o verbo que se fez carne. Isso, o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, como está relatado em João 1:1. Isso é maravilhoso. E como Deus se manifestou na figura do homem, agora e depois a figura de Cristo, para retornar esse homem, religar esse homem a Deus, ele se manifesta pela sua palavra, onde nós podemos conhecer a Jesus, e o Espírito Santo está atuando, nos ensinando sobre o pecado, a justiça e o juízo, nos fazendo conhecer, olha lá o que está em Apocalipse 1:1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse significa revelação, é quando Deus permite o homem saber o propósito dele, né? E isso é extraordinário, porque
as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, assim se ensina que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. O que é isso, Diego? Exegese, a palavra exegesis, né? Comparando a palavra com a palavra, concordância e todos os contextos da hermenêutica e da exegese, mais profundo estudo, averiguação dentro dos conhecimentos bíblicos que fazem essa comprovação da palavra pela própria palavra. Sim, espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende essas coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Deus se manifesta na criação, Deus se manifesta na história, Deus se manifesta no homem, e até mesmo através do pecado do homem, ele tem uma forma de manifestar de novo a sua glória, convidando o homem a retornar para Deus. Se manifestou em Cristo, e hoje nós conhecemos a Cristo pela sua palavra, e essa palavra, ela não é uma palavra que ela tem o seu autor o homem. Não foi o homem que foi o autor da palavra. Deus usou os homens para escreverem a palavra, mas o autor é o próprio Deus. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação. Não, a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo e deixaram um registro inspirados pelo Espírito Santo. Ainda Paulo, isso conforme diz Pedro na sua segunda carta, Paulo ainda vai falar que toda, não é uma parte, não é uma parte foi Deus, outra parte foi o homem, não, foi Deus inspirando o homem. A inspiração veio para o cânon, a inspiração ela é divina. Hoje nós recebemos a iluminação. O que é isso, Diego? Eu não entendi. A inspiração foi aonde veio o Espírito de Deus falando ao homem e mostrando ao homem a vontade de Deus, e ele registrando isso daqui. Hoje nós somos iluminados para entender isso daqui, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça e fazer o homem o quê? Perfeito em toda boa obra. Ela é divinamente inspirosa, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E crendo no Senhor Jesus, crendo nesse que pode nos conceder a herança, a palavra diz que todo aquele que crê não será confundido. Nós cremos na palavra de Deus, nós não seremos confundidos. Portanto, não há diferença entre o judeu e do grego, né? Porque o mesmo Deus é o Senhor de todos, para com todos os que o invocam, né? E todos aqueles que invocaram será salvo. Mas como irão ouvir, conhecer? Como crerão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem anunciados? Nós precisamos acreditar nessa palavra que nos é pregada e valorizar a pregação da palavra. Nós precisamos entender que não há uma outra revelação, uma nova revelação. Não precisamos da atualização da Bíblia, nós precisamos da pregação, do ensino da palavra. Essa palavra ela não é antiga. O Billy Graham falou que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela não é antiga, mas ela também não é moderna. Ela é eterna. A palavra de Deus, ela é eterna, porque Deus, já tendo falado muitas das vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nos falou nesses últimos tempos, nos últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Sim, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, quem quer ver a Deus, vê a mim. Jesus falou, né,
vê a mim, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feita por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Veio, Deus sustentou pela palavra. Em João 17, versículo 17, Jesus valoriza a palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra que nós cremos, ela é a verdade, a autoridade, o poder que há na palavra, que tudo está sustentado por ela é a base de todas as coisas. O que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 1, versículo de 1 a 3, está explicando para nós, né? Examinai as escrituras. O próprio Jesus falou no capítulo de número 5, validando as escrituras que vocês creem, elas falam de mim, elas testificam de mim, Jesus está falando, né? Essas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Para que creiam, tenham vida e seu nome. Estes foram ainda mais nobres que os bereanos. Por quê? Porque estavam conferindo, receberam a palavra de bom grado e depois estavam examinando a cada dia nas escrituras as coisas, se eram de fato assim. Nós precisamos aprender, reter o que é bom e dia após dia buscar examinar nas escrituras essas coisas que não são faladas, né? Tem muita gente falando coisas novas na internet, tem gente precisando atualizar, trazer uma nova revelação. Cuidado, Paulo falou que ainda que fosse um anjo, seja amaldiçoado, anátema, aquele que vier trazer uma nova revelação. Não, o cânon já está fechado. Os 66 livros, eles são suficientes para nos instruir em toda sabedoria e nos tornar perfeitos, imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, aquela imagem que foi perdida no Éden e que agora, pelo novo Adão, um homem sem pecado, porque através de Cristo somente há um mediador, Jesus feito homem, um mediador entre Deus e os homens, é Jesus feito homem, através de Cristo, através da palavra de Cristo, essa palavra que já está encerrada no seu cânon, naquilo que é sagrado e que é capaz de nos instruir, né, no caminho de Deus, o caminho de Deus que é perfeito. A palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos aqueles que nele confiam, disse o salmista ainda no Salmo 18, versículo 30, porque a palavra do Senhor é reta, ela e todas as suas obras são fiéis. O Salmo 33 ainda nos ratifica que as palavras do Senhor, elas são retas e as suas obras são fiéis, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até na divisa da alma com o espírito e dentro das juntas e medulas, e é apta para discernir, sim, os pensamentos e as intenções do coração do homem. O escritor dos Hebreus nos lembra disso, ela é como uma espada. A espada fala de autoridade de um guerreiro, o Senhor dos Exércitos, que comanda sobre as nossas vidas, né? Então abriram-se os olhos. Lembra lá do contexto de Emaús, os discípulos caminhando para Emaús, Jesus se manifestou a eles e falando das escrituras. Então quando ele desapareceu, abriram-se os olhos e ele esteve ali, nos falava, nos queimava o coração, que a palavra de Deus venha queimar no nosso coração. É a revelação de Deus, a revelação de Cristo, a palavra de Deus era o que queimava no coração dos discípulos e também é o que deve queimar nos nossos corações. Esse mesma palavra, Jesus, ela foi profetizada acerca dele, do Emanuel que viria, do menino que nasceria de uma forma virginal, foi profetizado da sua morte. O salmista falou que ele não veria a morte, né, no sentido de não veria a corrupção, o corpo não iria se degradar, porque ele iria ressuscitar no terceiro dia, os seus ossos não seriam quebrados. A veracidade da palavra, ela é comprovada em dados históricos. Arqueólogos têm achado aí a localização da arca, acharam ossadas de gigantes, como a Bíblia fala, acharam outras questões, os manuscritos de Qumran, anos e anos depois, que os registros mais antigos dos textos bíblicos que nos eram acessíveis, acharam lá nas cavernas de Qumran, em vasos de barro, manuscritos ainda muito mais antigos, validando aquilo, ou seja, mostrando que a palavra de Deus foi preservada e que essa palavra, ela é viva e eficaz, né? Mostrando para nós a veracidade da palavra na história, mostrando a veracidade no cumprimento das profecias.
nas profecias em Jesus que falou que viria e veio, na profecia de Jesus que nasceria de uma forma virginal, na profecia de Jesus que ele seria crucificado, na profecia de Jesus que ele ressuscitaria ao terceiro dia, que o seu corpo não iria padecer, né? E tudo isso se cumpriu para que se cumprisse a estrutura e nenhum de seus ossos seria quebrado. João 19, 36, validando o Salmo 22, tudo isso se cumpriu, aconteceu para que se cumprisse a profecia. E Jesus também nos disse, e está se cumprido, que pelo seu nome nós seríamos odiados. A igreja é perseguida, nós somos perseguidos por causa do nome dele, por causa da justiça que ele faz em nós, a obra de transformação, de nos tornar justos, de tornarmos melhores do que éramos, pecadores redimidos, né, salvos, comprados, lavados pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, pela grandiosa obra que ele fez. Então nós vamos ver que a palavra de Deus ela tem uma origem divina, sim, que a palavra de Deus ela tem evidências de autenticidade, evidências que se mostram de formas externas, de formas internas, através de dados históricos, através de profecias que se cumprem. E nós temos também a questão da mensagem. A mensagem da Bíblia, ela fala do homem que um dia será salvo, porque era desde o princípio o que vimos, o que ouvimos com os nossos olhos, que temos contemplado, as nossas mãos tocaram a palavra da vida, a manifestação de Cristo, a mensagem da Bíblia, que é infalível, autoridade final na matéria da nossa fé, que mostra o nosso Senhor Jesus, que se manifestou em carne, e nós testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta, sim, nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus, e essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria, o vosso gozo se cumpra. Sim, a mensagem, somente a Escritura, como os reformadores falaram, só a Escritura ela é capaz de nos salvar. O justo viverá pela fé, e a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, essa mesma palavra que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou que é poder de Deus, né? Nós não necessitamos de uma nova revelação, ela é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador, que Paulo considerava, porque não tinha Diego, porque Diego se considera o pior de todos os pecadores, e ali Jesus veio para nos salvar, e essa palavra está falando sobre isso, essa palavra que é inerrante, essa palavra que está dividida pelo Pentateuco, entre os livros históricos, entre os livros poéticos, entre os profetas maiores, profetas menores, o Evangelho sobre 4 perspectivas, de 4 evangelistas, as cartas, entre elas cartas de Tiago, cartas de João, cartas de Pedro, a carta aos Hebreus, as cartas de Paulo, sim, a revelação de Deus manifesta às igrejas, passada para João em Pátimos, o livro de Apocalipse. Nós iremos estudar um pouco isso durante esse trimestre, nesses 3 meses, de janeiro, fevereiro, né, e março, falando do contexto teológico, da bibliologia, sobre essa palavra que é fiel e digna de toda aceitação, conforme falou Paulo a Timóteo, né? Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Não precisa acrescentar, não tem como tirar, não dá para pregar o que é conveniente. Lembra de Paulo falando em Atos capítulo de número 20, eu vos ensinei toda a palavra, tudo aquilo que era bom para a vossa edificação. Paulo pregava a palavra toda, e nós também temos que pregar a palavra toda, a palavra que consola, a palavra que exorta, a palavra que conforta, a palavra que confronta, a palavra que nos convida a refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, e também a refletir
sobre o grande amor de Deus que se manifestou para nos salvar e nos fazer de novo seus filhos, herdeiros, né, de morarmos com Ele na eternidade. Porventura minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. É fogo que purifica, é martelo que crava, é martelo que quebra. Penha é símbolo de pedra, corações de pedra são quebrados pela palavra, corações duros e enrijecidos são amolecidos pelo fogo do Espírito que nos lembra da palavra. A palavra, ela é extraordinária, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela é mais doce do que o mel, mais valiosa do que o ouro e até do que o rubi, é escudo para os que nele creem. O Salmo de número 119, que você vai ler, eu creio, ele vai nos mostrar quão grandiosas coisas são andar nos caminhos do Senhor, em seus preceitos, em suas leis, em seus mandamentos, na sua palavra, essa palavra que tem autoridade, a qual toda a existência está sustentada por ela. Sim, e nós assim andamos na palavra, vivemos na palavra, cremos na palavra, guerreamos pela palavra no meio de uma batalha espiritual, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo ensinando aos Coríntios, aquela comunidade que tinha ali uma base filosófica muito forte, ele que quis ali no começo da sua primeira carta dizer já que ele quis ali pregar Cristo crucificado e não sabedoria do mundo, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Não, ele queria falar que as armas deles não eram carnais, mas espirituais, a palavra de Deus, que assim, pelo Espírito, pode pegar cativa as mentes que estão turbadas e levar ao entendimento da vontade de Deus. Sim, ele desfaz fortalezas, quebra as barreiras e os cativeiros mentais. A palavra de Deus, ela é capaz de transformar, de mudar e de libertar. Jesus veio para nos libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiramente isso acontece na mente, depois isso vai tomando proporções aonde, fazendo escolhas de, como Paulo falou em Romanos 12, prestar um culto racional, você aplicando isso na sua vida, a sua vida vai mudando em todas as áreas. Sim, você vai sendo liberto e assim promovendo também um conhecimento através da sua mudança, não somente do que você prega, mas de como essa palavra teve poder de te transformar. A sua vida, ela vai sendo uma pregação para aqueles que te cercam. Essa palavra, ela é poderosa e ela quebra até cadeias, fortalezas, faz cair por terra. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Sim, Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. Veja bem, Jesus usou a própria palavra para derrubar o diabo enquanto estava sendo tentado no meio do deserto. Não, mas de tua palavra que sai da boca de Deus. Sim, não tentarás o Senhor teu Deus, porque o diabo estava usando a palavra para distorcer na palavra para poder tentar a ele, e ele estava ali agora falando que a palavra do Senhor não poderia ser distorcida, ele não poderia se lançar, como assim estava o instigando o diabo. E Jesus ainda fala: vai-te, Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus te adorará. Enquanto ele oferecia todas aquelas aparentes riquezas, o governo de todo mundo, não, somente ao Senhor adorará. Ele não iria se prostrar. Por quê? Porque ele estava pautado na palavra. Jesus argumentou e usou a palavra até mesmo para se defender das batalhas espirituais. Isso tudo com a ajuda do Espírito Santo, que nos lembra da palavra. Sim, ele veio. Jesus falou, quando ele vier, ele vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos ajuda, né, a entender, e pela palavra nós abandonamos o pecado, nós andamos na justiça e lembramos do juízo a qual o Senhor está nos livrando e que irá um dia alcançar aqueles que não estão querendo andar com Jesus. A mensagem da Bíblia, ela é clara, objetiva,
entendível, completa, amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Jesus, mostrando no código nos morais. Sim, a Bíblia ela não pode ser relativizada, não, o relativismo cultural, que é onde diz que tudo depende, que a verdade ela é questionada, que cada um tem uma verdade, tem uma cultura, tem uma formação. Não, a palavra de Deus ela é acultural, ela é atemporal, ela não pode ser relativizada. Os padrões morais eternos, eles nos ajudam a viver em sociedade de uma forma saudável, espiritualmente, na alma e até mesmo fisicamente. Sim, somente através de uma fé que está pautada na palavra, pistes, observância rigorosa da palavra para cumprir, é que nós vamos ver de novo uma aplicação realista dessa fé e nós vamos ver um grande avivamento. Os grandes avivamentos da história da Bíblia vieram pela palavra e é nisso que nós cremos, na supremacia da Bíblia, na autoridade da Bíblia, no poder da Bíblia. Sim, a Bíblia, ela tem poder, ela é a palavra de Deus. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso ao longo das aulas desse trimestre. Já te agradecemos por estar aqui conosco e convidamos você a permanecer aí até o final de março. Tem muita coisa boa vindo pra gente. Convide outras pessoas, passe essa aula para alguém, curta, compartilhe, deixe seu glória a Deus lá nos comentários se essa aula tem te ajudado. Estudo é para crescimento do povo de Deus, para edificação da amada igreja do Senhor. Nós apenas compartilhamos a pesquisa que estamos fazendo para nós, para a nossa comunidade ou para aqueles que querem acrescentar um pouco mais de conteúdo para suas escolas bíblicas dominical. A conclusão nos diz: as escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. Antônio Gilberto, o teólogo assembleano, nos diz que o autor da Bíblia é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo e o seu tema central é o Senhor Jesus. E nós continuaremos a falar da amada palavra do Senhor, se assim Deus nos permitir. Semana que vem a gente está de volta. Tenha um bom final de semana.